Carna Live, dia 5 de agosto de 2021, edição super especial sobre economia criativa do Carnaval. Fomos lá no Rio de Janeiro, mandamos a mensagem na Lagoa, chegou ali, ó, por mar, por terra. Cris Cury, nossa super convidada de hoje. Vem chegando, Cris. Opa! Oi, Cris, tudo bem? Vou preparar aqui. Poxa, que legal, cara. A gente está se conhecendo assim, né? Pelo carnaval, pela missão de vida, pela alegria. Seja muito bem-vinda à Carnavalesca. Essa é a rede de notícias, memórias e informações do Carnaval aqui de Brasília. Nossa, que E a gente tem muita satisfação de falar com a galera de outros lugares. Então, estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Eu que estou feliz, né? Brasília, assim, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, um trabalho fantástico, né? Brasília é minha terra. Eu acho que a gente vai contar um pouquinho sobre isso, mas para quem não sabe, eu sou brasiliense e eu tenho acompanhado o trabalho fantástico que vocês estão fazendo aqui. Olha, estou impressionada. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz. Delícia, Cris. A gente costuma dizer que a nossa vingança é sermos felizes, né? Uhum. Então, muita gente às vezes fala, pô, mas carnaval, o que tá fazendo carnaval? E aí a gente tem que explicar, né, que assim, o carnaval é um grande tesouro do nosso povo, né? A cultura sempre foi, as artes, a cultura sempre foi um antídoto, né, nesses tempos de muita repressão, de muita violência. E a gente acredita no carnaval nessa perspectiva, então vai ser muito gostoso conversar com você, porque eu acho que você também, né, tem um alinhamento com isso. Não que a gente goste de consenso sempre, né? Mas é bom termos aliadas e a gente se reconhecer nessa estrada. E você faz parte do Coreto, né? Que tem 37 blocos reunidos aí no Rio. Exatamente. Que maneiro isso. Então, quero muito que você conte tudo pra gente. Então, vamos começar, né, Cris? Vou começar fazendo as perguntas, falo pra caramba e a gente vai trocando aí. E tomara que um dia a gente siga com essa prosa na mesa de bar, ou no bloco pulando junto, se abraçando muito. Mas enquanto seu lobo não vem, ó, a Dani tá mandando boa noite. Oi, Dani. Oi, pessoal, todo mundo chegando aí. Diretora do Coreto Vamos também, que vamos. diretora sociocultural do Coreto. Um beijão, Dani. Delícia, que delícia. Então conta um pouco pra gente, Cris, assim, você é brincante, organizadora, pesquisadora, e a pesquisa acabou de sair, né? Sua tese de doutorado, na verdade, né? Assim, não é pouca coisa pessoal. O que você destaca pra gente, Cris, assim, nesse processo? Eu vou contar, olha, assim, se deixar eu falo muito, tá? Então eu vou falando e aí você vai me interrompendo, enfim, a gente vai conversando sobre isso. Mas a minha história com o carnaval é uma história muito engraçada, né? Porque assim, eu sou de Brasília e saí de Brasília com 23 anos de idade e quando eu saí de Brasília, na verdade, o carnaval de Brasília não é o que é hoje, né? O carnaval de Brasília era clubes, né? Assim, tinha alguns blocos de rua. Eu acompanhava muito pela televisão o Carnaval do Rio, mas não era, né? O carnaval que a gente hoje observa aqui em Brasília. Então, eu mudei para o Rio e não sabia nada. Porque deu uma travadinha. Tô te ouvindo. E aí eu mudei para o Rio, eu não conhecia ninguém. Nossa, eu falei, tive uma dificuldade imensa de fazer amizade no Rio de Janeiro. E aí uma amiga minha virou para mim e falou assim, nossa, faz uma oficina de percussão, vai fazer uma oficina de percussão. E aí eu fiz uma oficina de percussão do bloco Kizomba, né, no Rio de Janeiro. Depois eu fiz o monobloco, fiz a oficina de percussão do monobloco. E aí meu mundo... E aí a casa, assim, o mundo se abriu. 1000 pessoas, Rio de Janeiro, aqui estou, cheguei. E foi muito engraçado, porque assim, no monobloco eu tinha um apelido de síndica, porque eu organizava ensaio extras, sabe assim, as pessoas queriam organizar, vamos ensaiar tal levada, vamos ensaiar alguma coisa nova. E aí eu comecei a organizar esses ensaios paralelos, e aí as pessoas começaram a me chamar de síndica. E aí eu descobri que eu gostava de organizar esse negócio. Eu comecei, junto com o Kizomba, eu fundei o Bloco Desliga da Justiça, junto com alguns outros amigos.
fundei o Fogo e Paixão também, que é um bloco de música brega no Rio de Janeiro. E aí que foi o negócio para ficar mais sério, né? Aí eu comecei, aí eu comecei a entrar mesmo na produção de blocos, descobri a tal da economia criativa, que a gente vai falar, né, um pouco mais também. E aí eu falei, nossa, Sim. quero estudar isso. Quero estudar carnaval, quero estudar economia criativa. Fui estudar, fui fazer um mestrado fora. Quando eu voltei, eu fui contratada profissionalmente por um bloco de carnaval, que era um bloco mais profissional, os Pantaneném. Eu fui gerente de projetos do Pantaneném, com salário e tudo. E aí, foi quando eu comecei a me profissionalizar um pouco mais no carnaval, né? E aí, então, eu passei um ano como gerente de projetos Pantaneném, virei presidente do Desliga da Justiça. A gente criou... Uau! No Desliga da Justiça, eu criei, junto com outras pessoas, né? A gente idealizou o Futebloco, que é um torneio de peladas de blocos de carnaval, que a gente tem que trazer para Brasília. Cara, eu tô toda arrepiada, tô tipo assim, tô apaixonada. Tipo assim, encontrei minha alma gêmea. Coisa. Eu não sou a única que fui assim, quando vê, né, que o negócio não para. Que lindo, Cris, mas tava falando do futebol e não para não. Aí eu tava no Futebloco. Aí quando eu fui, beleza, fui presidente do Desliga da Justiça. Aí quando eu era presidente do Desliga da Justiça, foi quando eu fundei o Coreto. E aí eu vou falar um pouco mais também sobre a fundação do Coreto. Virei diretora. O Coreto no começo era uma rede de blocos. E aí, 2 anos depois, eu virei diretora executiva do Coreto. Sou diretora executiva do Coreto até hoje. Mas resolvi pesquisar o carnaval e junto com isso eu virei produtora também de alguns blocos. Então eu faço tanto o desfile quanto o show, né? Eu faço mais o desfile agora do multibloco, do Arrocha da Gávea, do Batuque Bato, e eu devo estar esquecendo do Desliga da Justiça, já fiz produção do Bloco Brasil também. Aí agora eu estou mais no Coreto, estou mais focada no Coreto e na minha pesquisa, né? Então essa é minha curta. Cris, deixa eu te perguntar uma coisa. Então a gente pode falar que você é carnavalesca mesmo. Posso. Aí ganhou. Até agora você já ganhou o troféu, mano. E olha que a gente já fez umas 80 entrevistas só nos últimos meses, mas você já é carnavalesca oficial que pulou aqui nas Carnalives. O currículo tá de parabéns. E o amor. Ó, a Dani tá falando que tem um multibloco também. Multibloco, né? Multibloco. A verdade é que ela tá todas, assim, isso é um rolê que tá acontecendo aqui em Brasília também, sabe, assim, as pessoas estão se dedicando pro carnaval. Eu mesma, eu costumo falar que eu sou carnavalesca. Quando as pessoas perguntam, mas é sua profissão? Carnavalesca. Aí insistem, assim, não, mas o que você faz? Carnavalesca. E é gostoso ver outras mulheres também, carnavalescas, Dani. Ô, Cris, muito legal. E beijo pra Dani, que tá aqui com a gente juntinho. E Vitor, Jamila, a galera que entrou aí. Vitor? Mas então me conta um pouco sobre o Coreto. Vamos começar pelo Coreto? Acho que é legal você falar disso, né? Assim, como que surgiu essa rede de blocos e essa perspectiva também, né, Cris, de se institucionalizar de certa forma, né? Assim, porque às vezes as pessoas falam, mas carnaval não põe corda no meu bloco, não. Tudo bem, mas é também muito importante que as pessoas percebam que existe muito trabalho envolvido, né? E que segurança, mobilidade, todas as coisas que são transversais ao carnaval, né? Uhum. Isso requer todo um esforço que precisa, sim, muitas vezes, de profissionalismo. Sim. Então, o Coreto, na verdade, assim, o que acontece? Eu gosto de contextualizar, porque eu acho importante, assim, quando eu entrei no carnaval, foi bem na época que o Eduardo Paes, então prefeito do Rio de Janeiro, né, na primeira gestão dele, ele normatizar o carnaval do Rio de Janeiro, né? O que era? Ele estabeleceu uma série de normas para os blocos poderem desfilar. Né? Então, a do Rio já vinha crescendo exponencialmente no número de blocos, no número de turistas, e aí a prefeitura entendeu que precisava organizar o carnaval de rua do Rio de Janeiro, né? Até mesmo dentro de um contexto de grandes eventos, né, que iam acontecer na cidade do Rio de Janeiro, enfim. O carnaval começou a ser trabalhado já ali como evento e começou a ser normatizado. E aí foi quando, justamente nessa época, foi quando eu entrei no Carnaval do Rio. Então eu entrei no Carnaval do Rio dentro de um modelo de carnaval já normatizado
e já com modelo de parceria público-privada com a Dream Factory, né, que é a empresa produtora, e com o patrocínio da Ambev. Então, então, o modelo, né, o mindset na minha cabeça era desse carnaval. E aí, quando eu entrei no Desliga da Justiça, a gente passou a enfrentar uma série de problemas. Eu, como presidente do Desliga da Justiça, eu comecei a enfrentar uma série de problemas que era a burocratização, né, dessas autorizações, o excesso, né, de normas que a gente tinha que cumprir para normatizar, uma falta de transparência nesse caderno de encargos que a prefeitura tinha estabelecido. Isso são as principais dificuldades. Tinha ali um monopólio da Ambev, né, que, embora não explícito, né, sabemos que existe no Carnaval do Rio de Janeiro. Então, tinha todas essas questões. E aí eu falei, gente, a gente precisa conversar, porque eu percebi que tinha uma assimetria de informação no Carnaval do Rio de Janeiro, que tinha pouca gente sabendo muito e muita gente sabendo pouco. E aí eu falei, Sim. cara, a Dani está falando Via Crucis, exatamente, é uma Via Crucis para você tirar uma autorização de um bloco no Rio de Janeiro. E aí eu falei assim, gente, os batuqueiros tocam em vários blocos, todo mundo conversa. Por que os organizadores de bloco não conversam entre si? E aí eu fui catando. Aí eu falei assim, vamos fazer uma rede para troca de informação? E aí a Dani, que está aí, estava na primeira reunião, a gente fez uma reunião com 8 blocos. Depois a gente descobriu que tinham mais 4 ou 5 blocos também nesse mesmo movimento. A gente juntou esses blocos, virou o Coreto. E aí a coisa foi crescendo, e aí a associação ela foi crescendo. Quando a gente viu, a gente estava sendo chamado para reuniões formais, né? Então, assim, a gente já estava sendo informalmente legitimado ali pelo poder público como interlocutores do Carnaval do Rio. A gente tinha alguns projetos que a gente precisava, né, que a gente tinha ideia de colocar na rua, a gente queria buscar patrocínio, enfim, aí a gente resolveu institucionalizar o Coreto. Então, desde 2018, de fato uma associação, e com eleição a cada 2 anos. Então, eu estou na minha segunda eleição como diretora executiva, e aí ano que vem eu não sei se eu não posso continuar como diretora executiva, mas eu ainda não sei se eu mudo de lugar, ou de cadeira, ou se eu tiro férias um pouquinho, mas eu acho que eu não sei, vamos decidir. Parar não foi. Então, mas o Coreto, ele nasce muito assim, uma coisa que eu gosto de falar, que o Coreto a gente nasce muito dentro de uma interlocução, assim, a gente preza muito pelo diálogo Sim. Isso é uma coisa que eu falo até quando os blocos entram, né? Porque, enfim, tem alguns blocos que preferem outra posição, né? Mas a gente tem uma posição que é uma posição bem de diálogo e de articulação com o poder público. Então, a gente tem conseguido boas entradas por conta disso, né? Então, isso é o modus operandi do Coreto. Interessante a gente saber, porque eu acho que os desafios são parecidos, né? Embora com certeza diferentes, mas de acordo com cada cidade a gente enfrenta justamente isso, uma via crucis burocrática, as limitações da editalização do carnaval, né? Que em Brasília a gente sofreu muito com isso, assim, porque editalizaram o carnaval, né? E isso foi uma cultura que veio de uma turma de São Paulo, que estava na gestão da Secretaria de Cultura aqui. E, cara, virou outro carnaval, assim. Então, tem prós e contras aí, né? Assim, a gente tem que olhar para isso, assim, né? Com muita cautela. Mas o mais bacana de te escutar, Cris, é que você fala muito sobre assim, essa diversidade de formatos, né? Que é isso que é o importante, né? A gente continuar mantendo a diversidade de formatos, exatamente. A gente está aqui falando que o povo do Carnaval Livre está na rua também. Exato. E até que ponto, e aí eu acho que é importante também a gente registrar, assim, porque existe o fato de que, por exemplo, para alguns blocos saírem, eles têm que dialogar, porque não tem como. Eu por exemplo, sou gestora de um território aqui. Que é um território que surgiu porque eu tinha um bar, que era uma casa de cultura, chamada Balaio Café, fecharam o bar de uma maneira muito autoritária, e aí a gente abriu uma praça de carnaval no território do bar.
E essa praça é uma praça que tem 15 anos já. Então não tem como eu deixar de fazer, entendeu? Assim, Sim. porque tem uma história de resistência, de história criativa aqui da capital. E aí eu fico pensando assim, eu tenho que dialogar, né? Esse é um ponto. Isso não tira, né, o direito das pessoas que querem, na verdade, sair, brincar né? Outra questão também de blocos que são muito grandes, né, e que precisam realmente, assim, de um apoio, né, de serviço urbano de limpeza, né, e segurança, e isso tem que acontecer, né, assim, uma logística que o poder público tem que apoiar. Só que no diálogo, né, isso é bem desafiador, assim, porque, enfim, são muitas nuances e cada troca de governo é um novo, né, um novo diálogo, e aí a gente vai. Mas me conta um pouco assim sobre essa interlocução. Você fala também da interlocução também entre os organizadores e como é que é com os moradores, com a comunidade? Existe um traves? Porque aqui em Brasília a gente enfrenta bastante, né, essa questão do silêncio. Algumas pessoas realmente não toleram o carnaval. Como é aí no Rio de Janeiro? Porque eu sei que no Rio de Janeiro, né, assim, a festa pode... A gente tem vários problemas de conflitos. Assim, eu acho que, assim, a minha opinião, acho que depende muito da gestão, né? Na gestão passada, infelizmente, a gente teve uma gestão passada do nosso querido Crivella, que não era uma pessoa que não gostava muito de carnaval, então era uma pessoa que não incentivava muito o diálogo e a resolução de conflitos nesse sentido. Mas a gente tem muito problema com a associação de moradores, né? Principalmente na Zona Sul, né? A área nobre da cidade, enfim. Justamente por questões de mobilidade, né? Questões de barulho, enfim, mas sempre o Coreto tenta articular, a gente chegou a procurar essas associações de moradores para tentar articular e conversa, mas tem muito preconceito também, né? Assim, a gente já participou de associações de moradores que era isso, o carnaval, eles objetificam o carnaval, né? Carnaval é xixi, é bagunça na porta da minha casa, né? E esquece uma outra dimensão do carnaval, que é justamente a dimensão de cultura, né? A dimensão econômica também, mas não é uma questão totalmente resolvida no Rio de Janeiro, não, assim, a gente tem espaços bem complicados, assim, no Rio de Janeiro, assim. Os blocos foram ocupando o centro da cidade, eu não sei se o Vitor está aí, mas o Vitor tem um livro bem interessante que eu lerei em breve, assim que eu comprar, mas que fala um pouco da ocupação dos blocos no centro da cidade. Mas não é uma questão pacificada, não, ainda, na cidade do Rio de Janeiro. Mas eu acho que depende muito da gestão. Eu acho que depende muito. Sim. E também eu acho que das pessoas, né, se apropriarem do direito que Dani está falando aqui, ó, ocupação de espaço público é um direito, né? E aí, fazer carnaval é justamente a gente, né, se apropriar desses direitos nossos, né? Assim, direito à cultura, direito ao ir e vir, direito ao trabalho, né? Exato. Direito à liberdade de expressão. Aliás, entrou aqui a bateria Furiosa do DF, que é uma bateria muito maravilhosa, do Bloco do Fio Desencapado, que a gente adora. E essa galera ensaiando é lindo, 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 lindo. Inclusive, estamos subindo aí aos poucos vários materiais que a gente encontrou de arquivo nosso da Furiosa. Então tem muita coisa. É muito gostoso contar a história do carnaval. Mas eu queria pegar um ponto do que você falou, Cris, que fala sobre justamente isso, assim, de que carnaval, muitas vezes as pessoas tratam pelo aspecto da violência, né? Do xixi, enfim. E isso é um pensamento muito limitado. Sim. Né? E aí você justamente parou para pensar além disso, né? Foi. E como que foi fazer essa pesquisa sobre economia? Conta pra gente, assim, qual é o viés que você... Porque é muito amplo, né, o tema. Lá vem história também. Não, vamos lá. Na verdade, assim, eu sou economista de formação, né? Então, sou economista. Então, quando eu entrei, assim, eu falo de formação porque eu abandonei um pouco. Eu sou uma economista social, que chamam, né? Que vai para mais lado social, enfim, mais questões sociais. Trabalho bastante com educação e cultura. E aí, quando eu estava no Carnaval do Rio, eu comecei a perceber, principalmente pelas oficinas de percussão, que tinha um ecossistema ali, entendeu? Que as oficinas de percussão, ela alimentavam um ecossistema ali dentro dos blocos, né? Que, na verdade, os alunos das oficinas eram os que iam para os shows dos blocos, né? Reduzia do que elas pagavam as oficinas, que pagavam os professores, né? Ao mesmo tempo, as oficinas, os desfiles.
né? Muito dos alunos, eles incentivavam ali trabalhos individuais de cada um dos professores, dos músicos. E aí eu comecei a entender que ali já tinha um ecossistema operando em torno das oficinas. Eu falei, interessante isso, né? Estudar um pouco sobre a economia do carnaval. E aí, a primeira coisa que eu fiz, a primeira pesquisa que eu fiz, que foi minha tese de mestrado, foi justamente sobre as oficinas de percussão. E aí eu continuei estudando, aí descobri a economia criativa, porque eu fui trabalhar na época no Oi Futuro, que é um instituto cultural da Oi. E aí foi lá cultural, indústria criativa, todo esse conceito. Trabalhei um tempo também na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, com o programa Indústria Criativa, enfim. E aí eu passei a entender que o carnaval, de fato, tinha, né, um sistema econômico operando ali por trás que eu podia chamar de economia criativa, né? Afinal, a gente está falando de simbólico, né? De significado, né? Cultura. Mas a motivação mesmo, assim, a motivação direta disso, é que eu comecei a perceber que se divulgavam muitos dados sobre carnaval, muitos dados econômicos sobre carnaval, mas muitos dados de turismo. Né? Quando você olha assim, as manchetes, tem quantos milhões de taxa de ocupação, bilhões gerados por turistas, não sei quantos milhões de turistas. E eu entendo que existe uma economia por trás, né, que não é só uma economia baseada no turismo, mas uma economia que acontece durante a festa, que na verdade é toda que é adjacente das outras cadeias produtivas criativas, né? Quando você fala num desfile de carnaval, você está falando de audiovisual, né? Que tem de filmagem, de fotografia. Você está falando de moda, que são as fantasias, artesanato. Você fala de outras linguagens criativas e culturais, como a dança, né? Muitas linguagens, né, novas, né? Linguagens novas, né? Dança, a perna de pau, né? Enfim, então ali você envolve nessa produção, na própria produção do desfile, a música, né? Enfim, o que seria do carnaval sem música, né? Você envolve diversas cadeias produtivas, mas não só na produção do desfile. Ao longo do ano, pelo menos no Rio de Janeiro, eu não sei se aqui no Distrito Federal é assim, mas eu imagino que seja, os blocos realizam uma série de atividades, blocos e escolas de samba realizam uma série de atividades que são eventos, shows, grupos reduzidos, festas próprias, festas pagas, e que todas essas festas, todas essas atividades, elas também envolvem uma economia criativa durante o ano, né? Então, não é só a questão da sazonalidade do evento. E aí eu falei, eu quero estudar isso. Eu falei assim, bom, eu vou estudar isso. E aí, já pode entrar na minha tese? Ou você tem... Pode falar? Pode falar demais, pode. Não, e aí, enfim, aí quando eu entendi isso, eu falei, bom, eu preciso, de certa forma, sistematizar isso. Eu preciso mostrar que isso acontece e que isso é importante para a cidade do Rio de Janeiro, enfim. E aí, então, minha tese, ela buscou sistematizar e medir essa produção econômica. Obviamente, eu não consegui atingir todos os blocos do Rio de Janeiro, mas eu trabalhei com os blocos do Coreto. Então, ela tem dois resultados, digamos assim, né, para simplificar, né, a tese. Ela tem dois resultados. Uma que eu fiz um mapeamento de tudo que os blocos do Coreto, que alguns blocos do Coreto gastavam e arrecadavam durante o carnaval. E aí eu consegui 9 blocos, que inicialmente eu achei pouco, mas foram resultados expressivos, que eu vou falar aqui. E o segundo movimento era tentar sistematizar essa produção econômica, assim, indicando quais eram as atividades e ocupações que faziam parte do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro. E aí eu apresento uma série de classificações de atividades e ocupações que podem ser replicadas, obviamente, para estudos mais qualitativos ou quantitativos, enfim. Isso é facilmente replicado. Mas, aí, para trazer alguns resultados, eu até trouxe uma cola aqui. A gente teve... Estou colando aqui. Incrível. Que a gente teve, 9 blocos do Coreto foram capazes de movimentar quase R$500 mil,
Só. E geraram, no total, ó, ao longo do ano, eles geraram 218 funções, que eu digo, né? Não vou falar ocupações, porque um pode ocupar a mesma função. Mas e nos desfiles eles geraram 260 funções, ou seja, no total, contando durante o ano e contando o desfile, cada bloco gerou emprego, né? Para emprego e renda para 53 pessoas. Isso 9 blocos, né? Estou contando 9 blocos. Se você multiplica isso por, sei lá, 100 blocos. 550. No Rio de Janeiro são 430, mas assim, desse tamanho, né? Acho que são. Agora eu não tenho o número de cabeça, mas enfim, são números gigantescos, né? Só essa movimentação de R$500 milhões. É um dinheiro, as despesas elas vão principalmente para músicos, né? São as pessoas que são mais contratadas nos desfiles dos blocos. Então, principalmente para a cadeia da música, é essencial, né, o carnaval, que fica desamparado. Assim, é óbvio, né, que tem algumas limitações, como toda pesquisa acadêmica, existem algumas limitações, mas, enfim, eu fiquei bem satisfeita, assim, com o resultado da pesquisa. Nossa, parabéns. Ó, a Carola tá aqui falando, Carola Salgado. Essa é a nossa doutora. Dani também celebrando, falando que, ó, a tese dela é sinistra, eu assisti a defesa. Então, assim, a modéstia, né, gente? Vamos sair de modéstia no próximo carnaval, vamos mudar a fantasia dela. Ela tá muito modesta. Já saquei que essa tese é cabulosa, histórica, com certeza, né? Porque uma das coisas que me fez também, sabe, Cris, assim, dedicar minha vida ao carnaval, foi justamente isso. A gente não tem dados, né? E é o maior ativo, com certeza, da cultura. Uhum. Né? Então, assim, como que a gente não consegue, num país que nem o Brasil, não ter dados do carnaval, né? A gente não tem, assim, um olhar, a gente não tinha sequer memória, a gente não tinha nem política pública, assim. Não. Eu me lembro de já ser um ministério progressista da cultura e um carnaval recente, 2013, 2014, ter apenas uma postagem, Feliz Carnaval. Algo assim. Uhum. E aí eu falei, não, cara, para tudo, vamos cair para esse negócio. Vamos começar a produzir memória, vamos começar a entender, né, quantos blocos são, quantas escolas de samba são, né, como que a gente não consegue ter essas informações. Então, cara, parabéns, assim, eu fico super, para mim é tipo medalha de ouro estar aqui hoje escutando sobre isso, né, da sua dedicação, da sua entrega para a sociedade, né. Uhum. E eu super compreendo que tenham limitações, mas eu acho que tem muito mais profundidade e assertividade, né? Assim, porque às vezes a gente entra nisso, né? De se cobrar. Você tem até os nomes, aí o pessoal se filosofa muito, síndrome da impostora, não sei o que, não. Pode sair dessa, que essa tese aí é demais. Eu já adorei, porque pegar justamente por essa linguagem da música, né? Que aí a gente vai fazendo assim. Tem um recorte com a música, tem um recorte com o audiovisual, né? Tem um recorte com várias linguagens, que nem nós falamos, né? Uhum. O carnaval, ele realmente, assim, movimenta a moda, né? Tem muita conexão também com cenografia. Então, tem uma série de... Inclusive, até literatura e composições, né? E, para mim, assim, o que eu destaco bastante é a necessidade da gente se apropriar desse tesouro, Sim. né? E, ao mesmo tempo, tem um pouco dessa limitação que a gente estava falando, né? Porque a gente tem que se apropriar, mas de uma forma que isso não limite o carnaval, né? Que isso não burocratize, que isso não traga, né? Assim, como que eu vou falar? Uma gentrificação até, de certa forma, né? Do carnaval, assim, para que isso não vire uma indústria apenas, né? E aí eu queria um pouco que você comentasse um pouco disso, assim, dessa perspectiva da economia mesmo, né? De qual economia nós estamos falando. Porque eu adorei como você falou, olha, eu sou uma economista do social. Né? Então, talvez falar um pouco sobre isso. Que se deixar também eu falo mais que você, cuidado! Eu acho que tem uma discussão muito grande, assim, né? Não é muito grande, assim, mas eu estava até discutindo que tem a questão que se fala muito da mercantilização, né? Do carnaval e no carnaval.
né? Que assim, a Uhum. mercantilização do carnaval, ela se refere à venda do carnaval como um produto cultural, né? Quando você passa a vender o carnaval para as grandes marcas, né? Quando você vê o carnaval sendo apropriado pelas grandes marcas, unicamente pelas grandes marcas, né? Aquela imposição da discussão, né? De uma identidade, ou de uma exclusividade da venda de uma cerveja durante o carnaval. Enfim, então tem essa discussão da mercantilização do carnaval, né? Do carnaval realmente como esse produto cultural, esse evento, esse grande evento, e tem a mercantilização no carnaval, que são essas práticas do dia a dia do carnaval, que são essas práticas mercantis que fazem parte da dinâmica da festa e que sempre existiram, né? Na verdade, as bexigas de cheiro, né? O lança-perfume, o livro de ouro, esses comércios que acontecem durante o carnaval. Então é interessante olhar sempre, é isso que eu falo, assim, é sempre olhar essa perspectiva como uma perspectiva de práticas mercantis que acontecem durante o carnaval, né? E não olhar nesse contexto maior de enfim, da apropriação da festa para fins, enfim, como exclusivos de comerciais e de lucro, né? Que acontece também. E eu penso também, sabe, Cris, numa perspectiva de, por exemplo, existe uma vulnerabilização muito grande, né? Principalmente assim, das mestras, de certas famílias, de certas comunidades, e são comunidades muito ricas culturalmente, Sim. né? Então, como fazer, né, para que justamente essas práticas mercantis, né, supram uma necessidade econômica, né, de determinada comunidade, de determinados protagonistas, e muitas vezes eu percebo que isso é visto com um olhar ainda, sabe, como se fosse algo descaracterizante, assim, sei lá, descaracterizador do carnaval, né? Uhum. E quando, na verdade, por exemplo, o que a gente está vivendo hoje, que é uma realidade de muito retrocesso das políticas de cultura, essas pessoas estão muito vulnerabilizadas. Sim. Então, elas precisam, na verdade, já que movimentam, né, tantos recursos desse grande tesouro que é o carnaval, elas precisam receber por isso, né? Então, assim, eu percebo que a gente vai ter que construir uma política nesse sentido, sabe? Ao invés de recuar, né? Muitas vezes por um olhar e críticas ou enfim, ideologias que são protagonizadas por pessoas que já trabalham com alguma outra coisa e realmente também realizam carnaval. Mas muitas vezes são servidoras públicas, aqui no Brasil isso é muito comum, né? Ou enfim, tem uma outra profissão. Sim. Né? Agora, para artistas, para mestres da cultura popular, é extremamente necessário, né, que essa cadeia ela seja vista, né, e aferida, né, e pensada. Eu penso, tenho sentido muito por aí, sabe, assim. Uhum. Você tem total razão, assim, a gente tem uma diversidade de grupos muito grande, assim, e muitas vezes invisibilizados de fato. Assim, pelo menos no Rio de Janeiro, o discurso dominante, né, do carnaval de rua foram os blocos da revitalização a partir da Zona Sul, né? A gente esquece as outras manifestações que acontecem fora do eixo Zona Sul-Centro. Né? Então, a gente tem essas pessoas também no Rio de Janeiro sobre isso também. E tem também, né, eu não sei se a gente pode chamar de cadeia, porque eu não tenho, até, assim, peço perdão pelas imprecisões de nomenclaturas, mas uma cadeia, digamos assim, secundária, por exemplo, a cadeia de catadores, Sim. né? Então, a gente pode fazer um trabalho sobre isso, né? Tem uma cadeia que eu fico pensando muito dos próprios ambulantes, né? Tem toda uma cadeia de informalidade, né? Que o carnaval promove e que eu acho que a gente também pode dar uma sustentabilidade muito maior, né? Pelo aspecto de uma economia que seja mais igualitária, que seja, né, uma economia visando uma justiça, assim, né? Tem um grupo no Rio que eu até fiquei de mandar, vou mandar, mas eles fizeram um trabalho super interessante sobre o consumo nos blocos.
Porque tem isso também, né? Tem alguns estudos que trabalham a parte de mais de consumo, né? Dentro de uma perspectiva de turismo, mas esse grupo da Observatório de Metrópoles, eles trabalharam o consumo dentro do carnaval e aí eles perceberam, né? Descobriram fazendo questionários que a maior parte do consumo de bebida era dos ambulantes, vinha dos ambulantes, né? Que o público consumia dos ambulantes. E aí eles fizeram um estudo sobre os ambulantes. Eu vou compartilhar com você. O nome do estudo é A Falta que o Carnaval Faz, do Observatório de Metrópoles, que é um estudo super interessante, eu acho super complementar ao estudo que eu produzi, porque de fato na minha tese eu não considero a informalidade. Ou pelo menos assim, eu pergunto para os blocos do Coreto se eles têm relação com comércio informal, só que a grande parte não tem. Mas eu sei que existem grupos de carnaval que têm sim uma relação com o comércio informal e são grupos que se beneficiam, né? Extremamente pelo carnaval, né? Enfim, um carnaval. Então, vale a pena dar uma olhada nessa publicação também. E também a gente pensar em como salvaguardar isso, ou proteger, né? Ou fazer com que o carnaval, né, gere riqueza para o máximo possível de pessoas, né? E não uma riqueza concentrada, né, na mão de uma só empresa ou um só produtor, né? Pelo menos, eu tenho muita vontade, assim, de desenvolver algo nesse sentido, sabe? Tem uma coisa, Cris... Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Depois eu falo. Eu ia te falar, assim, que a gente tem pensado muito, né? Porque aqui em Brasília, a gente tem, acho que são 169 repartições diplomáticas, né? Então, são 169 países aqui. Uhum. E o carnaval também, ele tem uma perspectiva justamente disso, assim, né? É uma manifestação que acontece no mundo todo e referenciada pelo Carnaval do Brasil, né? Assim, então, a moda do carnaval é a moda do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Sim. Né? Tem maracatu de Pernambuco também, lá fora, né? E tem muito samba. Aliás, eu queria mandar um abração para o Aqui é Samba, que entrou aqui falando sobre a divulgação do samba, de como isso é importante, preciso e necessário. Essas foram as palavras, adorei. E justamente, então, assim, aqui em Brasília, às vezes eu fico pensando um pouco sobre isso, sabe? Também da gente ter essa dimensão, né, da economia criativa que vai além, né, do território nacional. Não sei se você conhece sobre isso. Então, não, mas outro dia eu participei de uma mesa que estava falando sobre economia criativa do carnaval, e aí a gente conversando, antes da mesa até, né? A gente conversando e a gente estava falando um pouco sobre a internacionalização, sobre justamente essa internacionalização, que eram dois músicos. E ela estava contando, uma Thaís Bezerra, outra Gabriel Policarpo, enfim, são duas pessoas bem, bem presentes no Carnaval do Rio. Eles estavam contando como... Super beijo, já. Manda um beijo da Carla. E eles estavam contando como que eles viajaram, né, levando a cultura do Carnaval do Rio para fora, né? Assim, na Argentina tem desfile de carnaval. Anualmente eles fazem workshops fora do país. Assim, eu tive a oportunidade, né, fui sortuda aí de morar fora. Eu morei na Inglaterra e lá tinham mais de 200 ou 300 grupos de samba na Inglaterra, assim. E tinha um centro, tinha um centro para o carnaval, lógico, tinham grupos brasileiros, né, que eu estou falando, mas tinha um centro para o carnaval que incluía o carnaval brasileiro, o carnaval jamaicano, da América Central, América Latina, e era muito interessante, assim, e eles são apaixonados pela música brasileira, assim, os grupos que eu conheci lá e que eu tive a oportunidade de tocar, eles são apaixonados pela música brasileira e rola os intercâmbios, né? Tem um grupo lá que anualmente vem para o Rio, faz o intercâmbio com grupos do Rio de Janeiro para aprender, enfim, se apropriar. E eu acho que é isso, a gente também não tem incentivo, né? Aí eles estavam comentando o tanto que não tinha tanto incentivo da nossa parte para internacionalizar no sentido de levar essa cultura, né, para... Mas o que eu ia comentar assim, é que o Coreto, a gente tem uma visão muito, e aí é uma visão que eu quis trazer muito de desenvolvimento assim, dos blocos, sabe?
Então, a gente, Uhum. sempre que possível, a gente tenta promover capacitações para os blocos. A gente já fez capacitações de... ó, a Dani está lembrando do Ronk, bem lembrado, Dani. Que o Ronk... Maravilhoso. Quero mandar um beijão pra Gal, que é quem organiza o Ronk aqui, a Maravilhoso. galera do Calancareta. E eu estava justamente escutando a Orquestra Voadora. Ah, que Eu delícia, fui para um Ronk no Rio, que foi maravilhoso. que legal. E nos outros eu não estava aqui, mas assim, é lindo esse movimento, né? Lindo, E é um movimento também internacional, né? maravilhoso. Transnacional. Saudade de Ronk. Mas, mas é isso, aí no Coreto a gente promove capacitações para os blocos, enfim, sempre que a gente pode, né? E a gente já fez capacitação de financiamento coletivo, já fez capacitação de Canvas, alguns funcionam, alguns não funcionam, mas a gente Uhum. tenta dar o máximo de instrumentos justamente para que eles se fortaleçam enquanto grupos, né, e agentes culturais, né? Então isso também é um direcionamento do Coreto nesse sentido. Que lindo. É. E o Coreto hoje, com a pandemia, como vocês estão? Vocês estão se encontrando? Não. Estão fazendo coisas online? Então, alguns blocos, assim, no começo da pandemia, alguns blocos começaram lives, bastante lives, alguns blocos conseguiram, né, a lei de fomento da Aldir Blanc, então teve bastante bloco que realizaram eventos online, enfim, por meio da lei Aldir Blanc. Alguns blocos começaram oficinas online, mas não vingou muito, né? Porque acho que sente falta do presencial, do contato, né? Enfim. Então começou, mas depois desistiram. Só que durante a pandemia a gente focou como instituição, a gente focou muito, Dani, eu ia falar do pulo, Dani. A gente, como instituição, a gente buscou muito... Bom, eu vou falar do pulo logo, senão a Dani me mata. Tem o Pulo do Coreto, que foi uma série de entrevistas com os blocos do Coreto, apresentada pela maravilhosa Dani Freitas, aqui na live, que a gente teve mais de 30 edições com os blocos do Coreto. Ah, que legal. Bem legal, tá Que legal. no Instagram. A gente fez uma vaquinha, né, durante a pandemia para ajudar os trabalhadores do carnaval. Acabou que, enfim, a gente conseguiu arrecadar uma grana, a gente optou por reverter para um projeto social. Mas a gente fez algumas campanhas de conscientização para a pandemia, né? De fique em casa. A gente fez uma campanha durante o carnaval, a gente participou daquela campanha Carnaval em Casa, a gente fez uma campanha própria nossa, Minha Casa de Carnaval. Então, incentivando as pessoas a ficarem em casa realmente, né? Eu acho que esse movimento dos blocos de conscientização em relação à pandemia, eu acho que foi uma coisa muito bonita de se ver, sabe? Porque assim, o que a gente mais queria era estar na rua, curtindo, brincando, se lambendo, como a Dani diz. Mas a gente, todas as ligas, né? Pelo menos houve um consenso lá das ligas do Rio de Janeiro que não era o momento, que não era para sair enquanto não tivesse todo mundo imunizado, enfim. Então eu achei um movimento muito bonito, né? E um bom de união assim entre os blocos, sabe? Foi uma coisa bonita de se ver, eu achei. Muito lindo, né? E Cris, eu já tô chamando de Dani, que Dani tá aqui. Dani tá fervendo com a gente tanto, né, Dani? Tá todo mundo aqui já. Melhores amigas forever, BFF forever. Tô adorando. É que uma das coisas que eu pensei também sobre esse ano, né, assim, também enquanto organizadora e tal, que a gente também foi para as redes, enfim, se apropriou da tecnologia, inclusive para também incentivar as pessoas a ficarem em casa de uma maneira menos deprê, né? Então, eu adorei, por exemplo, essa campanha que linda, né? Minha Casa de Carnaval, o Pulo do Coreto, né? A gente fez um reinventa aqui, sabe? Para não deixar o carnaval morrer, que é tipo, né? Não, gente, não vai ter rua, mas tem afeto, tem samba, tem, né? Maquiagem, vamos brincar. A brincadeira mesmo, né? Assim, e ao mesmo tempo garantir alguma forma das pessoas não estarem em casa naquele, né? Tantas mil pessoas mortas, tanto, né? Porque é adoecedor também isso, né? De dar uma humanizada, né? Exato. Nessa travessia, né, Cris? Deixa eu te perguntar duas coisas, assim.
até com relação a isso. Uma é sobre 2022, Aham. o que você está falando, como que estão as discussões aí no Rio, vai ter, não vai ter. E a segunda, eu esqueci agora, então responde essa aí que eu lembro, nunca eu quero... Ah, lembrei, o que é? É sobre a lei, mas aí a gente Então, me conta 2022. sobre 2022, assim, pelo prefeito, eu acredito que vai ter carnaval sim, porque ele já se manifestou a favor de ter carnaval, enfim, a imunização no Rio está avançando. Ele já sinalizou para a retomada dos eventos presenciais, já sinalizou para o Réveillon, já sinalizou para o caderno de encargos, né, para revisão do caderno de encargos. Então, eu acho que, assim, se depender da prefeitura, vai ter carnaval, sim. A coisa que a gente discute muito é o tempo de preparação dos blocos para esse carnaval, né? Porque os blocos, assim, estão aos poucos voltando aos ensaios presenciais, mas tem muitos blocos que já sinalizaram que não querem voltar para o presencial enquanto não tiverem segundas doses, né? Todo mundo vacinado com segunda dose. Tem alguns blocos que, ok, estão voltando, mas a gente vai ensaiar em espaço aberto. E tem o tempo para arrecadar dinheiro para desfilar, né? Então, assim, aí pode ser que o bloco opte por sair, por não sair, pode ser que o bloco opte por sair, mas em um outro formato, com custos reduzidos. Então, assim, aí eu acho que vai da escolha de cada bloco, né? Assim, mas eu acredito que vai ter. Eu acredito que vai ter, sim. Mas, obviamente, né, eu espero que tenha, assim, desde que estejamos imunizados, variantes controladas e seguro, né? Um carnaval seguro, que nem ano passado. Eu te confesso que eu fico feliz de escutar isso. Aqui a nossa discussão ainda está muito recente, assim, acho que está todo mundo meio ferido, sabe? Não sei te dizer ainda com umas palavras mais concretas, mas também, geralmente é em agosto mesmo que a gente começa, né, a se movimentar e tal. A Dani tá aqui falando que o planta não vai sair. Alguns blocos eu acho que também não vão sair, mas é bem isso, né? Alguns vão, outros não vão, e muita coisa ainda vai, né, ser online, com certeza, né? Muita coisa pode acontecer. Mas a gente, muita coisa pode acontecer, a gente vai retomando, né, conforme o caminhar de cada pessoa e ao mesmo tempo que a gente respeite também, né, gente, assim, a coisa do combate mesmo, né, a pandemia, né, é máscara, é álcool, é distanciamento, né. É isso, eu acho que e o máximo que a gente puder ficar isolado é melhor, importante. mas a gente não sabe até fevereiro, né, se vai estar todo mundo já vacinado, né, se de repente a gente consegue ir vencendo o vírus, né. Porque carnaval de aglomeração não é carnaval, né? Então depende de como a gente vai estar de fato, não tem como. Ai, dói o coração. Como será o amanhã? Já diz aquele samba, né? Responda quem puder. Ô, Cris, me conta uma coisa, então, sobre uma discussão que está tendo aqui na Câmara Federal, de uma lei sobre auxílio emergencial para o Carnaval e para o São João. Não sei se você chegou a acompanhar. Inclusive, ontem a gente estava apurando isso, né? Estou fazendo um texto, a gente vai subir. Aliás, galera, se liga aí no nosso site, aqui nas redes sociais, que essa é uma das notícias que a gente vai estar acompanhando mais de perto. Ela foi batizada de Lei Moraes Moreira, já passou na Comissão de Cultura e Turismo. E agora acho que já está indo para a CCJ e é uma lei emergencial para o Carnaval. Interessante. Você acredita que sai algum mecanismo, né? Porque, que nem você trouxe, a Aldir Blanc foi bastante... Assim, veio numa boa hora, né? Foi bastante necessário para a gente manter o mínimo, né? Em 2021. E agora 2022, né? Então, a gente no Rio, a gente tá com... Tiveram 2 editais, um estadual e um municipal. O estadual a gente conseguiu, o Coreto conseguiu, que era um voltado para ligas, né? Carnaval nas redes, blocos nas redes, carnaval nas redes, que era para ligas e escolas de samba. E aí a gente conseguiu, então foi um edital, eu não lembro, a Dani vai saber os valores exatos, mas foi um edital expressivo, e a prefeitura lançou também algumas linhas de apoio ao carnaval, de linha de fomento,
né? Um foi edital e outro foi linha de fomento ao Carnaval do Rio, com premiações, enfim, para os grupos. Agora, esse é federal, né? Esse federal não estava acompanhando, não. Vou até É. pesquisar. E aí a FenaSamba, que é a Federação das Escolas de Samba, Aham. e inclusive a gente vai fazer uma live dia 17 com a FenaSamba, mas é sobre patrimônio, que dia 17 é o dia do patrimônio. Ai, que E a gente também debate isso, Cris, do carnaval enquanto patrimônio, sabe? interessante. Seria muito legal a gente, depois desse lindo encontro aí, Uhum. seguir, né, trocando para a gente poder aprofundar nesses debates, essas ideias. E aí a FenaSamba acompanha bastante Uhum. e a gente tá acompanhando essa tramitação, mas está tudo muito difícil de conseguir informação por conta justamente da pandemia, né? Uhum. E, ó, tá falando que não sei de cabeça não, mas eram linhas para as ligas com menos de 5, mais de 5. Ah, sim. Tá falando das linhas de fomento. Aqui eles fizeram tipo um prêmio, que foi muito bom, sabe? Então, assim, eles fizeram um prêmio e aí rolou no final de 2020. Mas aí o que aconteceu? Que foi um pouco desafiador aqui, para não dizer, né? Assim, porque agora eu sou uma pessoa fina, né? A gente passa dos 40, né, mano? A gente vai ficando assim mais cuidadoso com as palavras. Que em fevereiro mesmo a gente não teve nenhum apoio diferente de outras cidades, Rio, São Paulo, Recife, né? Acabou rolando um certo apoio, né, para as pessoas de carnaval. E então a gente, na verdade, teve um cancelamento, assim, bem vertical do carnaval aqui. E aí foi uma iniciativa autônoma. A gente fez na TV comunitária daqui, um carnaval. Tem um bloco de coco e maracatu aqui da nossa mestra querida, que é a Martinha do Coco, também fez. Então acabou que tem também uma rádio aqui que chama Rádio Cafuné, que é uma rádio no Zoom, Uhum. na plataforma Zoom mesmo, a galera fica junto. E aí fizeram um carnaval também 3 dias, que é bem legal. Um beijo pra galera da Cafuné. Então, assim, acabou que a gente se reinventou, assim, online, né? Mas totalmente autônomo e de forma, sem quase nenhum diálogo. E aí aqui a gente tem uma lei que prevê esse diálogo aqui no DF, sabe? Então a gente está tentando, ano após ano, fazer essa lei acontecer, mas Tá. ela é de 2011, Uhum. tem 10 anos. Ela garante o desfile das escolas e dos blocos, e 2017 um decreto que regulamentou essa lei. E também a gente não consegue fazer ser viável isso nunca acontece. Então a gente vai aqui, né, mano, tocando as nossas prosas, pensando juntas. E aí vamos nós. Deixa eu te perguntar uma coisa, Cris. Me conta aí qual uma memória sua de carnaval, assim, que você lembra, que você fala, uau! Nossa, eu tenho várias, assim, né? Mas eu vou. Depois tem uma outra pergunta sobre memória, né? Que eu sei. Mas, assim, eu tenho uma memória que para mim é muito, muito marcante. Assim, eu tenho várias, né? Na verdade, eu tenho várias. Mas quando eu estava morando na Inglaterra, eu morei na Inglaterra bem na época das Olimpíadas. Então, teve um projeto de 2012, em 2012. Aí teve um projeto chamado Rio Lapa Londres, que eles levaram o Sargento Pimenta e um monobloco para tocar em Londres. E aí a bateria era formada por alguns os grupos do monobloco, né? O grupo do monobloco e do Sargento Pimenta, e por ingleses. Então eles fizeram uma bateria mista e eu tive a oportunidade de tocar nesse carnaval, né? Junto com eles. Então, assim, foi um barato, assim, eu emocionadíssima, sabe? Pô, já tava morrendo. Traz uma força, né, Cris? Traz uma força muito grande, assim, de ser brasileira, né? De ver a nossa cultura, né? Tava. Eu já fui também. A gente já cobriu 2 anos lá em Notting Hill e depois eu também fui para um festival em Liverpool que chamava Brasilica. E, cara, quando eu vi, assim, sabe, Oxóssi e Xangô, do Maracatu, Porto Rico, na frente da catedral, a cidade parada, cara, aquilo foi lindo demais, aquele tanto de maracatu, aquele tanto de escola de samba, que veio escola de samba da Inglaterra toda. Aquilo foi muito forte. E a gente está também subindo uma matéria na Carnavalesca, que é sobre o carnaval do Japão. Nossa. E tem, assim, eu acho que
135 escolas de samba, é algo assim, é muito grande, É. muito grande. E totalmente referenciado pelo Carnaval do Brasil. A gente estava vendo, a gente falou, caramba, é muito lindo isso, né? Assim, é muito forte. Nossa, eu chorei muito. Como é... É. Olha só, que lindo. Não, mas e outra? E me conta mais memória, então. Só uma, tá pouco. Tá pouco, mais memória? Tem alguma... A Dani ainda tá. A Dani tá aí, não? Eu vou contar. Mas isso é memória de amor, né? Que tinha ali no roteiro. Não, na verdade tem uma que eu fui num congresso também internacional defender um artigo sobre a tese. Foi incrível, assim, viajar o mundo, né, do outro lado do mundo. Fui para a Austrália num congresso para falar sobre minha tese em inglês. Então, foi uma coisa muito doida. Mas, assim, esse ano a Dani e eu, a gente faz algumas produções juntas, né? E a Dani e a Carola, que estava aí também, elas tinham ido fazer a produção do Bola Preta, e eu estava fazendo a produção do Multibloco. E depois a gente se encontrou para fazer a produção do Batuque Bato. Só que, olha, foi um desfile. O desfile é assim, sabe quando tudo acontece no desfile? Choveu, tava uma tempestade, caindo chuva. Aí o desfile não tinha corda. E aí as pessoas bêbadas querendo te lamber. Sabe? A pessoa bêbada caindo, agarrando os outros, a outra batendo. Ó, Carol tá dizendo que desfile, memorável, memorável. Foi um desfile assim, que pra gente da produção foi um desfile muito estressante, muito estressante. Mas assim, pro pessoal da bateria, aí o frio congelante, tá vendo? Tá falando. Mas pro pessoal da bateria, quando acabou o desfile, eles estavam assim, radiantes, a chuva caindo. Extasiado. Não, direto rola isso também aqui, cara. As coisas assim, pegando fogo pra gente, né, da produção do ralo, da graxa e tal. Aí a galera mesmo, o público, os artistas, né, tipo, nossa, que maravilha, a festa da minha vida, né? E a gente, E aí, onde que eu tava? é exatamente isso. Aí chega no final, vocês falam, eu só quero minha casa, imagina, com a perna já doendo. Mas aí é que eu falo assim, que é memória de amor, entendeu? Porque assim, todo mundo fala qual foi o melhor desfile do Batuque Bato. Ah, foi o desse ano, do dilúvio. Mas assim, e pra gente não tem nada mais satisfatório do que você ver assim, isso, entendeu? Toda vez eu tenho uma coisa que quando o desfile do Multibloco, ele é encantado com carro de som. Todo ano dá problema no carro de som. Então, toda vez que o carro de som chega e liga, e dispara, e começa a tocar aquele som, eu choro. Eu me emociono. Funcionou. Porque é isso, entendeu? Depois... É trabalho de parto mesmo, né, cara? Quando a gente vê acontecer assim, e é muito doido, porque às vezes dura só algumas horas, né? Exato. E aí, assim, a gente passou o ano inteiro, né? Tipo assim, caramba, né? Foi o ano inteiro pra isso aqui acontecer, né? E aí, de repente, quando acaba, assim, eu sinto meu coração, nossa, né, assim, é forte. E uma coisa que eu ia te perguntar, que eu não te perguntei, se a gente pode colocar a sua tese no nosso site, para quem quiser ler, agora, as pessoas que quiserem ler, né? Pode, eu tenho. E depois procurar também esse livro que você falou do Vitor, né? Pode. Esse outro que você falou sobre a coisa, né? Quando não, que falta o carnaval faz, não é isso? É, que falta o carnaval faz. Eu mando para vocês tudo, mando o nome do livro do Vitor também. Eu vou botar atrás. Eu tenho um pouco de vergonha, eu tenho esses negócios aí, tudo que você falou, mas a gente resolve isso e eu coloco minha tese disponível sim. É porque no carnaval a gente aprende a ser sem vergonha, né, mano? Também, se a gente quiser, a gente aprende tudo no carnaval. Amei, maravilhosa, chegou. A Dani tava falando que ela chora quando acaba, e aí sobrevive. É muito isso, né, gente? Assim, cara, lá na praça, que é esse lugar onde eu faço, que chama Praça dos Prazeres. Às vezes a gente faz pré-carnaval, então assim, às vezes a gente faz 10 dias de carnaval. Aí, claro, né, tem dia que, cara, sei lá, o quarto dia eu já tô, caramba, né, muito cansativo. Mas quando termina mesmo, gente, dá um vazio muito grande, assim. Ao mesmo tempo também, assim, um super tesão de falar, caramba,
agora esse ano eu quero fazer, eu quero trazer mais pessoas, eu quero trazer tal artista, que a gente quer fazer mais coisas. Então é sempre um grande aprendizado mesmo, né? Assim, por isso que a gente tem que registrar essas histórias, viu? Quero saber todas as histórias aí, eu quero ler tudo. Eu amei conversar com você, Cris. A gente está chegando ao final, infelizmente. Quero agradecer muito a Dani, Carola, todo mundo que está aí. Paik, Jamila, uma turma boa, Grilo. Eu gosto muito de poder trabalhar com isso, assim, né? Muito gostoso. Eu que E agradeço. vida longa, né? Obrigada. Ao carnaval. Que a mulherada ocupe também esse espaço, né? Porque antigamente era um espaço muito masculino, né? Sim. Ontem, anteontem, eu fui visitar a única escola de samba daqui que tem sede própria. Chama Acadêmicos da Asa Norte. Aham. E aí a gente estava lá, assim, cara, um monte de ideias legais e tal. Eles pararam, assim, e falaram, nossa, por isso que eu sempre falei para ter mulheres, né? Eles mesmos começaram o assunto, assim, sabe? Eu fiquei só ouvindo. Porque tem uma hora que também a gente já tá cansada, né? De ficar sempre falando, o espaço das mulheres e tal. Eu venho do movimento feminista muito forte, assim, muitas décadas lutando por isso. E aí, de repente, agora eu tô mais assim, sabe? Querendo cuidar do carnaval mesmo. Que delícia. E naturalmente as coisas vão acontecendo, né? Pelo que a gente já É. né? E você toca alguma coisa, Cris? Você toca algum instrumento? Eu toco surdo e chocalho, mas eu tô parada. Uhul! Só que eu tô parada, né? Ah, Nos últimos carnavais eu mais organizei do que qualquer outra coisa, mas eu toco sim. todo ano também eu entro nisso, assim, eu falo, cara, eu quero me fantasiar, eu quero, né, namorar, ou, eu quero encher a cara, eu quero me divertir. Nada. Cara, que nada, né? É sempre assim, é uma camiseta, a primeira camiseta, né? No máximo uma purpurina aqui e vai, né? Eu tô aprendendo trompete também, sempre faço esse plano de, esse ano eu vou tocar na orquestra, né? E aí sempre a gente fica na burocracia e eu não consigo mais fazer esse pacto aqui com você Ah, de me aprumar também no instrumento, né? E de me preparar pra gente curtir também, né? É bom a gente curtir. Trabalhar é massa, mas. Ó, outra Dani entrou, a Dani Barros Duarte, tá te mandando um super beijo. Danizinha, amo. Beijo, Dani. Dani é carnavalesca também aí. Massa, mulher. Adorei conhecer essas mulheres incríveis que colaram aqui. E é isso, mana. Considerações finais, antes que o Instagram derrube a gente. Nossa, Quando não, o Cris, ela é o Instagram, hein? eu queria Então, se quiser. eu queria agradecer, eu também adorei te conhecer, assim, eu já tinha ouvido falar bastante de você, bastante da Carnavalesca, trabalho incrível que vocês fazem, incrível, assim, de verdade. No Rio, eu fuxiquei o site de vocês no Rio de Janeiro, não existe nada igual, nada parecido, então, assim, vamos trocar figurinha, Senhora, vamos continuar vamos junto, com certeza. junto, vamos junto, eu tô aqui. Vamos junto, com certeza. Ó, então, um super beijo pro Coreto, né? Para todas as ligas, para todas as escolas, salve o Rio de Janeiro. Referência máxima de carnaval do mundo, né? O Rio, assim, é lindo demais. Que bom que vocês estão aí, assim, soprando isso, né? Cuidando, leoas mesmo, né? Amigas das onças, com certeza, e tudo mais. Enfim, toda a onda boa. Marca mesmo essa percussão aí, ó, na batida do seu coração, salve a sua luz, a sua força. Muito obrigada por ter dedicado a sua vida a isso. Essa também, muito obrigada por ter dedicado a sua horinha aqui com a gente na Carna Live. E que seja uma semente, assim, de um lindo jardim com muitas cachoeiras e que desemboque nesse mar lindo aí Com certeza. do Rio, cidade maravilhosa, guardada no nosso coração. E vamos de carnaval, né, mano? Tá bom, tô te Segue junto. Valeu, galera que tá aqui. É. Dani, adorei te conhecer. A Ana Luciana acabou de entrar, mas Ana, a gente tá terminando agora. Um beijão, pessoal. Quem quiser conhecer o nosso site é www.carnavalesca.org. E a gente está cheio de novidades. Esse mês vai ser um mês que a gente vai rechear bastante o site, inclusive com a tese da Cris, que é sobre economia criativa e carnaval. Beijão, gente. A gente se vê na próxima Carna Live. Tchau, tchau, Cris. Valeu. Valeu, galera. Beijo.